Nessa noite a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa festa dos tabernáculos. Nós vamos meditar um pouquinho como se fosse uma preparação aí para aquilo que a gente vai ouvir no mês de outubro. Então, eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no comecinho da Bíblia, em Levítico, no capítulo 23. Levítico 23, a partir ali do verso 33. Levítico 23, a partir do verso 33. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É a reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, das dádivas e de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam o que eu fiz com os filhos de Israel. Habitassem em tendas quando eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Essa é a palavra do Senhor, falando então a respeito desta festa dos tabernáculos, ou festa das barracas. O povo, interessante, né? Eles deveriam morar em barracas durante 7 dias. Eles deveriam morar em barracas durante 7 dias, e essas barracas eram feitas de ramos, elas eram feitas de folhas, e a ordem era muito clara aí no texto, né? Morar em tendas por 7 dias, para que as futuras gerações soubessem o que ele fez com os filhos de Israel, que foi habitar em tendas. Lembra do deserto? Quando os tirou da terra do Egito. Então eram aquelas barracas, aquelas cabanas feitas com ramos de folhas, ramos com folhagens, enfim, barracas precárias, né? E daí você pensa, puxa, o que leva, né, as pessoas que estavam estabelecidas em suas casas, tinham suas residências, tinham as suas propriedades, mas sempre, uma vez por ano, tinha que ir lá e morar durante 7 dias numa barraca, numa tenda improvisada. E a resposta era justamente essa, né? O que o Senhor queria ensinar para eles. Lições importantes, lições espirituais profundas. E essas lições, elas continuam válidas para nós hoje. E aqui a gente vai ver nesse texto 3 grandes ensinamentos com a festa dos tabernáculos. E eu queria que você gravasse essas 3 palavrinhas, esses 3 verbos aqui, ó. A festa dos tabernáculos nos convida a lembrar
do cuidado de Deus no passado, né? A celebrar a provisão no presente e a esperar a plenitude da presença no futuro. E a gente vai falar sobre esse primeiro ponto agora. Lembrar do cuidado de Deus no passado. Ali nos versos 42 e 43, ele fala: para que as futuras gerações saibam que fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas. As cabanas aqui, como você viu ali naquela imagem, eram feitas de ramos, e era um memorial vivo, para que ficasse gravado na memória e o povo se lembrasse de que eles não foram forçados a ir para o deserto, mas eles foram convidados a ir para o deserto porque eles estavam sendo libertos. E aquele tempo no deserto, então, foi a graça do Senhor sobre o povo, trazendo a libertação. E ali eles começaram a viver em tendas durante toda a sua peregrinação. Não foi forçado, não foi a força deles que fez com que eles conseguissem permanecer vivendo em tendas, mas foi a graça do Senhor que os ajudou, que os sustentou. E daí a gente lembra, né? O que o Senhor fez com esse povo no deserto? Sustentou eles com o maná, sustentou eles com água. Eles queriam comer carne, Deus deu o quê? Codornizes para eles comerem. Quando eles tinham sede, tomaram água, a água saiu da pedra. Caminhavam pelo deserto, imagina aquele sol escaldante, o que o Senhor fazia? Uma nuvem os conduzia durante o dia, e à noite fogo para aquecê-los. Percebe o cuidado do Senhor durante toda essa jornada deles de libertação do Egito? E cada cabana ali, então, nos mostra que a gente não chega a lugar algum sem o cuidado do Senhor. A cabana, agora, nas festas que eles se reuniam ali e eles estavam juntos, trazia à memória deles justamente todo esse processo. Muitos ali que estavam nas festas não tinham passado pelo deserto, eram os seus antepassados que tinham passado pelo deserto. Mas eles guardavam à memória aquilo que eles haviam conquistado no deserto, que era a presença do Senhor. Foi Deus quem os trouxe. Tanto que lá em Deuteronômio 6,12, Moisés alerta o povo: tenham cuidado para não se esquecerem do Senhor que os tirou da terra do Egito. Naquele tempo não tinha, como é hoje, né? Nós temos uma infinidade de livros, de publicações que falam a respeito de Deus, que falam a respeito dos atributos de Deus, quem Deus é, o que Deus faz. Tem uma infinidade. Lá não tinha. Lá a comunicação era o quê? Oral. Por isso que muitos textos do Antigo Testamento você vê sendo repetido várias vezes. Você fala: nossa, por que fica repetindo toda vez, né? Fala: nossa, ele acabou de falar assim, de repente ele fala tudo de novo. Repete tudo de novo. 3, 4 vezes, tudo de novo. Por quê? Porque era uma cultura oral. As pessoas gravavam por causa disso. Tanto que quando eles estavam lá sendo libertos do Egito, eles sabiam que lá no passado, lembra José do Egito? Que levou a família lá do pai dele para morar no Egito por causa daquela fome, lembra daquilo? Lembra da cena? Eles se lembram, porque lá atrás José falou: ó, um dia vocês vão sair daqui. E quando sair, por favor, leve os meus ossos. Olha só o que José fala muitos anos atrás. E eles lá na frente, quando eles estavam sendo libertos, depois de passar um longo período de escravidão, eles se lembram: olha, José falou que quando a gente saísse daqui era para levar os ossos. E eles vão lá, recolhem os ossos e levam os ossos de José para a terra prometida. Como é que eles gravaram tudo isso, né? A gente tem a mania de esquecer, coisa que foi falada semana passada, né? Como é que eles gravavam? Por causa dessa comunicação oral, por causa dessa que ia passando de pai para filho, ensinando, falando, repetindo.
E assim foi. Lembre-se, tenham cuidado para não esquecer do Senhor que os tirou do Egito. E aqui eu quero fazer um exercício com você. Eu queria que você pensasse numa situação que você viveu com alguém. Alguém importante para você. Pensa aí, eu vivi um momento muito especial com uma pessoa especial para mim. E aquilo me marcou até hoje. Até hoje eu me lembro disso. Foi como um presente para mim. Foi como um presente para mim. E isso me marcou e eu tenho isso guardado no meu coração. Ou quem sabe, se você não lembra de uma pessoa, de uma situação que você viveu com alguém, tente lembrar de um presente. Né? Talvez os mais jovens aí, né? Lembre de um presente que você ganhou que foi muito importante para você. Tenta lembrar aí, é sério, faça esse exercício agora, nesse momento. Lembra. Ou de um momento que você viveu. Você não vai precisar vir falar aqui na frente, não, fica tranquilo. Mas pensa aí, um momento especial que você viveu com alguém, ou quem sabe um presente que você ganhou que foi muito significativo para você. Você ganhou de alguém especial. Alguém lembrou? Fala o sinalzinho com a mão assim. Eu lembrei, mas não vou na frente, pastor. Tá bom, não precisa vir não. Lembraram ou não? Qual o sentimento veio quando você se lembrou disso? Qual o sentimento? Alegria? O que mais? Que outro sentimento veio quando você se lembrou, quem sabe, dessa pessoa ou desse presente significativo que você ganhou? Que sentimento veio hoje? Dia 28, né? 28 de setembro de 2025. Veio algo bom? Essa memória que o povo tinha quando se lembrava da libertação lá no deserto. Nós hoje também precisamos dessas memórias espirituais. Eu não sei do que você lembrou, eu não sei qual foi a imagem que veio à sua mente, mas nós precisamos ter essas memórias espirituais. Porque a nossa fé enfraquece quando a gente se esquece daquilo que Deus faz nas nossas vidas. A nossa fé se enfraquece quando nós deixamos de lembrar daquilo que o Senhor tem sido ao longo da nossa jornada de fé, ao longo das nossas vidas. Nós precisamos ter claro para nós testemunhos que marcam a nossa fé. Lembranças que geram em nós um sentimento de, puxa, como Deus é bom. Aquilo que eu falei, né, de nós chegarmos aqui no domingo para a celebração, e você não vem aqui pedir pela semana que vai entrar, mas você vem aqui agradecer pela semana que passou. Porque na semana que passou você viveu tanta experiência com Deus, mas tanta experiência com Deus, mas tanta coisa Deus fez com você naquela semana, que você não podia ficar em casa. Não dava para ficar em casa. Mas não, eu preciso compartilhar com os meus irmãos, eu preciso lá comungar com eles, estar junto com eles, para quem sabe saber, e aí, o que Deus fez na semana na tua vida? O que Deus fez com você? O que aconteceu na tua jornada aí durante essa semana? Porque olha, na minha, olha o que Deus fez. A gente vem carregado de louvor, de testemunho, de lembranças que fazem com que a nossa fé seja alimentada. E acredite, as experiências que você tem com Deus alimentam a fé do seu irmão. As experiências que você tem com Deus alimentam. Às vezes o irmãozinho está passando por uma luta, uma dificuldade, e você viveu uma experiência
Aquela experiência, acredite, não vai gerar aquele sentimento, nossa, que inveja de você. Não, não vai. Mas vai gerar, meu irmãozinho, falar assim, uau, Deus, assim como o Senhor fez nele, o Senhor pode fazer em mim. Eu quero ter essas experiências também. Deus não tem filhinho preferido. Deus gosta mais de mim do que da dona Marta. Porque afinal de contas eu sou eu. Não, Deus não tem filhinho preferido, não. O texto bíblico diz que ele se faz achado por nós quando o buscamos. Ele não está escondido, falando assim, quero ver se vocês me acham. Não, ele fala que se nós buscarmos, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, ele quer dar experiências a nós, ele quer se relacionar conosco. Então faça esse exercício diário de pensar como Deus esteve com você naquele dia. Faça esse exercício essa semana. Algo bem prático. Amanhã cedo. Aliás, à noite. Amanhã à noite você senta e pensa como foi o seu dia. E pense assim, puxa, o que Deus fez comigo nesse dia? O que aconteceu no meu dia? Deus me livrou. Fui no mercado atravessar a rua lá. Quase fui atropelado. Deus me livrou. Estou dando um exemplo bem... Mas tenta, se quiser anotar, anote, mas tente pensar no seu dia e analisar aquilo que você viveu naquele dia. Faça isso na segunda, faça isso na terça, faça isso na quarta-feira, faça isso todos os dias da semana. Aí quando chegar no domingo, antes de você vir aqui para o culto, você já fez essa lição todos os dias de pensar como você viveu aquele dia, o que experiências você teve com Deus, e você vai perceber que são coisinhas pequenas, às vezes você vai ter uma experiência extraordinária, às vezes, mas nem sempre. Mas você vai perceber vários cuidados de Deus naquele dia, e você vai estar, então, chegar no domingo, você vai ter 7 dias na semana ali de experiências. Aí você vai fazer esse pacotão. E você vai falar, Senhor Jesus, olha como foi a minha semana. Senhor Jesus, olha como foi estar na tua presença essa semana. Eu preciso celebrar o Senhor. Aí você vem para o culto. Meu irmão, minha irmã, você não vai celebrar o Senhor da mesma forma que você celebra hoje. Eu tenho absoluta certeza. Sabe por quê? Porque estará na sua mente muito clara todos os dias que você esteve na presença do Senhor. Vai estar na sua mente todos os dias que o Senhor esteve contigo e o guardou, o protegeu de alguma forma. E cada um vai ter uma experiência diferente, viu? Não fique imaginando e querendo achar que todo mundo vai ter uma experiência igual. Não, vão ser diferentes. É o cuidado do Senhor conosco. E nós vamos juntar tudo isso. E nós vamos poder, então, lembra da palavrinha lá? Lembrar do cuidado de Deus na semana que passou, no dia que passou. Mas a lembrança, ela não para simplesmente no passado. O texto nos ensina que a festa também era uma alegria e uma gratidão no presente. Por isso, a palavra celebrar a provisão de Deus, hoje, no presente. A gente vê ali nos versos 39 a 41, quando ele diz, celebrarão esta festa ao Senhor por 7 dias, quando tiverem colhido os frutos da terra. Paulo falou que agora está começando, né, o processo aí de semeadura, né? Então chegou a época ali, então agora... E aqui então eles vão celebrar ao Senhor os frutos da terra. Tabernáculos, a festa dos tabernáculos também era uma festa da colheita. O povo vinha para Jerusalém trazendo os frutos da terra, como gratidão ao Senhor, reconhecendo que tudo aquilo vinha do Senhor.
Nós também colhemos diariamente, como eu falei. A gente só precisa estar atento. Colhendo na tua saúde, colhendo sustento, colhendo nos relacionamentos, colhendo a salvação em Cristo Jesus. A gente colhe todos os dias. Pedro quebrou o braço. Será que ele falou assim: pô, Deus, falhou, hein? Cadê os teus anjinhos nessa hora? Para me segurar aqui, para eu não quebrar o braço? Não. Senhor Jesus, obrigado. Porque foi só uma pequena fratura. Foi só uma pequena fratura. Percebe como muda a nossa relação com Deus? Você não mais reclama das situações, mas você agradece. Foi só uma fratura. Foi só um detalhezinho. Foi só isso. Uma conta que você consegue finalizar, né? Aqueles que têm financiamentos aí. Eu estou com meu apartamento lá. Em nome de Jesus, um dia eu acabo ele. Mas a gente, pequenas conquistas. A porquinha que deu cria lá e não perdeu nenhum, ou se perdeu, né, uma cria ali, que específica aqui, né, para os chulesques. Senhor, obrigado, porque foi uma só, ou duas, ou três, sei lá. Mas obrigado, porque o Senhor esteve no controle de todas as coisas. Nós precisamos lembrar disso. Do cuidado e do cumprimento da presença de Deus todos os dias, hoje. Hoje. O cuidado do Senhor hoje com você. E a gente vai para a última palavra, esperar. Então, eu celebro, mas eu também espero. Eu lembro daquilo que o Senhor fez no passado, eu celebro aquilo que Ele está fazendo hoje, mas eu também espero o cumprimento da presença dEle na minha vida todos os dias, principalmente no futuro. E ali no verso 41. Eu queria ler um outro texto também, que está lá em João 7,37. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, qual festa? Dos tabernáculos. Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui, só para entender, Jesus ele participava das festas, mesmo quando pequeno. Então tem episódios que a gente lê na Bíblia que ele acompanha os pais, né, nas festas lá em Jerusalém. Ele participava de todas elas, e aqui ele está em uma delas, só que agora ele está numa posição diferente. E ele chega lá e ele fala: ó, aqueles que têm sede, venham a mim e beba. O que isso quer dizer? Por que ele falou isso? Porque existia uma prática naquele tempo onde os sacerdotes derramavam água sobre o altar. Eles derramavam água sobre o altar, pedindo chuvas, né, para uma nova estação. Lembrando da água, né, que brotou lá no deserto, na rocha, eles lembravam daquilo que Deus tinha feito. Então, no altar ali, eles derramavam água sobre o altar. E quando eles derramavam, Jesus, naquele momento, diz: se alguém tem sede, venham a mim e bebam. Dizendo então: olha, eu vim para cumprir tudo. E sabe essa água que está sendo derramada? Sabe essa água que está sendo derramada aí? Vocês estão clamando por chuvas, por provisão, por cuidado.
Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Venham a mim e bebam. Venham a mim e bebam. Se alguém tem sede, venham a mim e bebam. Jesus estava dizendo que aquela festa apontava para Ele. Aquelas comemorações apontavam para Ele. No capítulo seguinte, se nós lemos João 8 ali, ele vai falar a respeito da iluminação da festa, né? Onde era acendido ali o candelabro, vou falar minha chata, né? O candelabro ali, e naquele momento ele também fala que ele é o quê? A luz do mundo, João 8,12. Eu sou a luz, está vendo o que vocês estão fazendo aí? Está vendo essa simbologia? Então, olha eu aqui, eu sou a luz do mundo. Eu sou essa luz que vocês buscam. Eu sou essa luz que ilumina o caminho de vocês. O tabernáculo, a festa dos tabernáculos, apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Ele é o verdadeiro tabernáculo. E aponta para o futuro. Se lemos lá em Apocalipse 21:3, né? Deus habitará com eles. Isso nos ensina muito. Como peregrinos dessa terra, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez na tua história. Como peregrinos dessa terra, nós precisamos celebrar aquilo que Ele tem feito hoje na tua vida. Como peregrinos nessa terra, nós precisamos esperar a habitação plena de Cristo conosco. Essa é a nossa esperança. Na festa, Deus cuidou, Deus provê e Deus habitará plenamente. A partir da cruz e na ressurreição, tudo isso vai se cumprir na figura de Cristo Jesus. Ele passa a ser a água que sacia, a luz que ilumina, e o tabernáculo de Deus entre nós. Nós vivemos nele, para Ele. Essa é a relação da festa dos tabernáculos que nós queremos meditar nessa noite. E lembrar, meus irmãos, que é exatamente isso que a gente vai ver nos próximos domingos. No Cântico dos Degraus. A gente vai falar sobre confiança, humildade, bênção sobre a comunidade, alegria na adoração. Então, esses textos de Salmos que nós vamos começar, nós vamos entrar a partir da semana que vem, eles são, então, um eco da festa dos tabernáculos. Esses textos e esses ensinos para nós nos mostram que celebrar a Deus é celebrar um Deus que habita conosco. Habitando com Deus. É uma prática de lembrança, de celebração e de espera. Essa é a reflexão para nós nessa noite. E que você possa, a partir de hoje, então, colocar isso. Se quiser escrever na geladeira, colocar esperar, lembrar, celebrar. Essa é a prática de quem habita com Deus. É uma prática daqueles que trazem Deus para dentro da sua casa e falam: Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso viver sozinho. Eu preciso do Senhor na minha vida. Então, que você possa degustar e desfrutar da presença do Senhor, que te alimenta, que te fortalece
e que te guia. Que a festa dos tabernáculos, ela seja real no teu dia a dia. Que você entre na sua tenda, lembrando que se você está ali, é porque um dia Deus se importou com você, cuidou de você e te sustenta até hoje. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque essa festa dos tabernáculos, festa a qual nós lembraremos aí a partir do mês de outubro, nas celebrações aqui, Senhor, essa festa nos ensina muito, nos ensina com essa experiência do teu povo lá, que viveu no deserto e o Senhor o sustentou. Essa festa que fez com que o povo celebrasse o cuidado do Senhor agora naquele novo momento em que eles viviam. Essa festa que trazia à memória do povo um sentimento de esperança por aquilo que viria, na figura de um Messias que eles não tinham visto ainda, mas que estava muito claro para eles, ó Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a também, ó Deus, ter em mente tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Que nós possamos celebrar sempre, lembrar-se do Senhor e esperar em Ti, Senhor. Faz isso, Deus, em nossas vidas e que seja um marco essas experiências diárias que nós teremos contigo. Cumpre o Teu querer em nós. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.